Entendi. Cara, tô numa corrida, cara, eu peço mil desculpas às vezes por demorar, por não fazer as coisas que devendo para vocês aí, matéria,
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo, fala aí. Boa noite, por favor. Ah, bacana. Só tá ok, então, né? Deixa eu ligar aqui para ver se fica legal para olhar na câmera aí. Tudo funcionando. Que maravilha. Bom, nós vamos começar pontualmente, né? Às 8 horas, às 8 horas, até para prestigiar aquela galerinha que está mais programada para o evento. Eu estou olhando para o lado aqui porque, na verdade, o chat das conversas estão tudo aqui no monitor do lado. Você sabe me dizer como é que eu consigo pegar o link da sala para compartilhar para outras pessoas que estão me perguntando? Pode me colar o link aqui, por favor, Rodrigo ou Eduardo?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite aí. Tô vendo que tá entrando uma galerinha aí que eu conheço. Fico feliz. Um pessoal que já há algum tempo eu não tenho encontrado e outros que acaba que eu tô podendo conversar quase que diariamente. Mas eu fico feliz por esse espaço dentro da Will Trading que está fomentando essa comunidade de traders interessados em negociar mercados variados, né, desde o mercado brasileiro até o mercado de moedas uh, fora do Brasil. Né, isso é muito bacana, porque abre espaço, abre caminho, abre oportunidades para que a gente fique interagindo, né, com as notícias do mundo, com os acontecimentos do mundo, com as situações do mundo. Isso nos faz ser pessoas mais conectadas, globalizadas, críticas, com habilidades, né, de adaptação, com habilidade de flexibilidade, que nos permite entender, navegar, compreender o mundo de uma outra maneira. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Almeida. Meu primeiro ponto de contato mais intenso com a trading foi ano passado, né, durante o CBT. Lá eu pude conhecer alguns traders aí no Brasil e foi bem legal, né, porque eu pude ver que tem muita gente trabalhando, né, com o mercado, utilizando essa ferramenta que é o mercado financeiro, né, como uma forma de monetizar a sua vida, de rentabilizar o seu capital e fazer com que se tenha uma vida de mais possibilidades. Eu não tenho muito o dom da palavra, tá? Eu vou me empolgando conforme a apresentação vai surgindo, vai se desenrolando e conforme vocês vão participando comigo. É muito importante que venham perguntas, tá, para que eu possa entender um pouquinho mais do perfil de cada um e assim assim eu vou poder, né, compartilhar com vocês a minha experiência. Né? Não existe, eu acredito que depois de todos esses anos de mercado, meu primeiro contato com o mercado financeiro foi aos 17 anos, hoje eu estou com 33 anos, então já é um bom período de tempo, onde eu passei por dentro de corretora, onde eu perdi dinheiro, onde eu ganhei dinheiro, né, depois que eu saí da corretora, onde eu tenho uma vida focada como trader de diversos ativos, não só ativos que estão no mundo, vamos assim dizer, virtual, né? Oscilação de ativos no mundo virtual, mas também no mundo real, lidando com outras características de negociação, outras características de comportamento dos participantes. Mas eu vejo que eu tenho a oportunidade de trocar, de trazer um pouquinho da experiência e tentar ajudar a fazer com que vocês tenham mais percepção, que vocês consigam expandir a percepção de vocês e possam ter mais sucesso nesse mundo de negociação. Eu sou o criador da teoria da geometria comportamental, tá? Foi uma teoria que eu fui desenvolvendo para lidar melhor com o entendimento do mercado. Eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês nessa curva de aprendizado, nessa curva de entendimento, aonde entra a geometria comportamental, né? Porque ela é uma peça do tabuleiro. Ela não é o tabuleiro. O tabuleiro é o mercado e a gente não tem domínio sobre ele. Né? A gente tem ali as peças e consegue entender como é que o jogo é jogado, como é que o jogo está sendo movimentado. Mas ele, vamos assim dizer, não pode ser dominado. Tá? E essa compreensão é importante de se ter muito cedo, para que não, lá na frente, né, não se gere uma frustração e não se desista desse mundo do mercado financeiro, que é um mundo que, poxa, a gente pode gerar margem em cima do nosso capital absurda. Né? Basta a gente ter uma compreensão correta do que a gente quer
em relação ao nosso recurso financeiro e aprender a lidar, a fazer as coisas para atingir esses objetivos, atingir essa margem, esse recurso que a gente quer. Então, o convite que me foi feito pelo Eduardo e o Rodrigo de vir fazer essa palestra para vocês, né, esse bate-papo com vocês, é para trazer essa experiência, para trazer essa visão da geometria comportamental, mas eu quero deixar claro que não é o tabuleiro. A geometria comportamental não é uma teoria para definir o que o mercado vai ter que fazer. Ela nos ajuda a entender, compreender, né, quais são as potencialidades que podem ser desenvolvidas pelo mercado. Tá? Pessoal, o som tá ok? Eu estou recebendo umas mensagens aqui, eu não estou sabendo se estão me ouvindo bem. Ah, legal. Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, tá, já que estamos aqui num grupo bem restrito, né, acho que não vai ter problema, eu gostaria de ter uma ideia, quanto tempo cada um tem de mercado? Se puderem botar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, só vai preenchendo aí para mim, para que eu possa entender, mais ou menos assim, qual é o universo de experiência que vocês têm de investimentos. Ali o Rodrigo tem 5 anos. 3 meses. Jackson, 1 ano, acredito. Até para entender o quão profundo eu posso falar e quão maluco vai ser esse meu papo aqui. Interagem para botar energia nesse grupo aqui. Vamos lá. 1 ano e poucos meses. Maravilha, 1 ano. Estou vendo que o pessoal tem pouco tempo de experiência de mercado. 7 anos. De trader desportivos. Bacana. Zorô, meu grande amigo. 2 anos. Beleza, galera. Eu arrumei aqui um mapa mental que eu quero compartilhar com vocês, tá? Para vocês entenderem essa maluquice que eu estou falando. Né? Queria comentar uma maluquice para vocês entenderem um pouquinho da onde a gente chega com a geometria, porque a geometria, na verdade, é uma peça desse quebra-cabeça. Tá? Uma peça importante, okay? Que vai nos gerar na construção do capital. Porém, a gente precisa ter uma noção, tá, de uma curva de desenvolvimento como trader para que a gente consiga construir esse capital. Felizmente, a gente tem uma indústria do mercado financeiro que ela nos estimula de uma forma muito fácil começar a negociar. Tá? A gente tem muita facilidade para começar a negociar. É algo que tu abre uma conta na corretora, né? Tu precisa de um pouquinho de, vamos assim dizer, com um pouquinho de capital, certo? A gente já sai negociando. Né? Você tendo capital, você tendo acesso a um HB, um home broker, você já sai negociando, você pode fazer uma compra, pode fazer uma venda, e só o fato de você ter capital dentro de uma corretora, tu já tem um estímulo para poder fazer a operação. Muito difícil você não ter o estímulo. Né? Pô, você pensa o seguinte, cara, eu tô com dinheiro lá parado, né? E o mercado financeiro está rodando. Toda hora, todo momento está tendo algum tipo de oscilação. Né? Toda hora e todo momento está tendo um tipo de oscilação. Pode ser uma oscilação onde há um crescimento, né, do ativo, há uma valorização do ativo que esteja se observando, ou há um decrescimento do ativo. Como tem vários mecanismos de negociação, você pode tanto entrar comprado num primeiro momento, e aí o mercado oscilando positivamente você vai sair no ganho, como você pode entrar vendido, onde quando o mercado oscilar negativamente, né, você tem o ganho. Então, o fato de você ter capital e o fato de você estar conectado numa corretora, né, isso você entra num novo ambiente de possibilidades infinitas. Porque você tem N ativos, N índices, pares de moeda, enfim. Então, você tendo capital, você está no jogo. Né? A indústria, eu gosto de falar que é a indústria financeira, né? Ela evolui, ela te permite que você potencialize, você tenha a possibilidade de potencializar os teus ganhos.
Só que toda vez que você tem potencialidade, você aumenta a potencialidade de ganhos, você também aumenta a potencialidade de perdas, né? Então, essa compreensão de todo esse ecossistema de situações é muito importante para você ter domínio de todas as peças do tabuleiro e aí começar depois lá na frente a aprender a tomar algum tipo de decisão. Mas até você chegar ao ponto de tomar algum tipo de decisão, tem algumas coisas que a gente precisa desenvolver, tá? Inclusive alguma habilidade que nos permita ter um entendimento do comportamento do mercado. Muito difícil você seguir cegamente no mercado durante muito tempo, seguindo alguma estratégia que não te dê algum parâmetro, não te dê alguma orientação de, poxa, mercado começando a subir de determinada região, por que ele tende a ir até uma outra região, parando lá, né? E a partir de lá, vale a pena continuar, não vale a pena continuar, enfim. Ter uma clareza de compreensão para você poder fazer as contas certas para se fazer a operação. Vocês vão entender isso. Se não entenderem, por favor, me perguntem. Né? Pode dizer, Gustavo, não entendi, repete, e aí a gente repete, eu vou repetindo, não tem problema nenhum. Tá? Esse evento aqui é para vocês, não é para mim. Então, o trader tendo capital, né, você pode utilizar das potencialidades. Ao mesmo tempo, né, você tem uma outra necessidade, que é uma necessidade de ter tempo. Né? Querendo ou não, o grande capital da vida entra aqui, né? Aqui, na verdade, o capital financeiro, ele nada mais é, né? Esse capital financeiro, ele nada mais é do que um motivador para você utilizar o verdadeiro capital da tua vida, que é o tempo. Né? E eu não sei vocês, mas o meu grande benefício, o meu grande ganho por ser trader e utilizar do meu intelecto para alocar o recurso financeiro que eu tenho, né, é a possibilidade de ganhar tempo. Principalmente tempo para conhecer outras pessoas, conhecer outras linhas de pensamento e poder desenvolver outras soluções para o mundo. Tá? Então, antes de mais nada, o meu maior capital é o tempo. Só que o fato da necessidade de eu ter capital para entrar no mercado financeiro, na bolsa, né, quando eu tenho um pouco de capital, eu crio um motivador para usar o verdadeiro capital da nossa vida, que é o nosso tempo. Que esse é consumido constantemente, dia após dia, né? Depois de terminar um dia, menos um dia que a gente vai ter de vida. Né? Não sei se vocês param para refletir sobre isso, mas se não param, se começarem a refletir sobre isso, vocês vão ver que vocês vão ter muito mais motivação para sair da cama, para fazer coisas, conhecer coisas novas, sair da zona de conforto, mudar algum parâmetro, um padrão da vida de vocês, tudo muda. Né? Mas, enfim. Depois dessa questão de tempo, tá, nós entramos na questão do entendimento das nossas necessidades. Tá? Se eu não tiver uma compreensão das minhas necessidades, eu entro para o mercado financeiro como um jogador. O problema é que as pessoas só pensam nas necessidades aqui no final. Só no final do mês, no final de 3 meses, no final do período onde se disponibilizou ficar negociando sem, vamos assim dizer, né, tá com a água pelo pescoço, né, necessitando muito de um capital. Então, durante um período de tempo, geralmente quando o trader vai para o mercado, ele tem uma reserva, tem um caixa, que vai dar ali para ele, não sei, 6 meses de vida, a 2 anos de vida, sem precisar trabalhar. E aí a profissão trader é simplesmente aumentar, fazer com que o capital dele aumente, né, e aí esse período, sem necessidade de trabalhar, possa se estender, né, até um determinado período, até um determinado montante, onde que ele possa passar para outro patamar, né, onde começa a adquirir outras coisas, né, e aí a melhorar o seu padrão de vida. Né, então tem toda uma curva lá de crescimento de capital, que não é o nosso tema. Mas eu preciso, depois de ter uma compreensão de que tenho capital, tenho tempo, eu preciso ter uma compreensão rápida, básica das minhas necessidades. Cara, isso aqui é muito básico. Tá? Não estou falando para vocês fazerem grandes estudos. Não, isso aqui é principalmente um momento de Perdão.
Opa, não sei usar a ferramenta. O que eu estou fazendo? Tá. Essa questão das necessidades, ok? É uma questão simplesmente de um autoconhecimento do que eu preciso, né, produzir e o que vai influenciar o fato de eu estar disponibilizando meu tempo como trader. Uma coisa que eu percebo, muitas pessoas começam a entrar, começam a ser traders, eles caem num ponto que é a família começa a desvalorizar o que eles fazem. Poxa, você fica lá o dia todo sentado na frente do computador, você não está produzindo, né? Você tem tempo ocioso, então começam a te chamar para, poxa, poderia pegar a avó que está chegando no aeroporto, pode levar o cachorro no veterinário, pode resolver o problema da empregada, eu tenho umas contas para pagar, tu pode ir lá pagar, leva a filha no balé, leva o filho no judô, entende? Acaba que quando o cara fica, né, quando o trader, ou a mulher, perdão, tá? Não tô querendo ser machista, tá? Mas né, jeito de falar. Quando a pessoa começa a ficar bastante tempo na frente do computador e ali fica consumindo muito a questão intelectual, né, a gente começa a ter muito desgaste mental, desgaste intelectual, né? Se a gente não tem esse alinhamento muito claro das nossas verdadeiras necessidades, e a gente não alinha, pô, só um pouquinho. Não dá para minha família não valorizar o que eu estou fazendo, eles precisam entender. Né? E eu vou traçar um plano de ação para que eles possam entender, possam aceitar essas minhas decisões, possam aceitar esse meu posicionamento, meu ponto de vista. Tá? Então, o problema é que o fato de aqui não tá as necessidades logo após a questão da percepção, né, de que tem capital, tem tempo, colocar as necessidades antes mesmo de fazer uma análise do mercado, tá, e deixar isso lá para frente, tá, você vai ficar sem chão, e aí você vai ficar muito mais necessitado a ter resultados de curto prazo para compensar essa falta de clareza em relação às suas necessidades. Então, acaba que, poxa, eu preciso puxar isso vamos assim dizer, nessa linha, poderia ser uma pirâmide de necessidades, de situações, onde uma dá sustentabilidade para a outra, até a gente chegar no ponto da riqueza. Né? Se eu não coloco ela aqui, eu vou ter uma cobrança muito forte lá na frente. Tá? Então é uma coisa muito simples. Poxa, é entender o que eu preciso de dinheiro para sobreviver, o que eu preciso de dinheiro para fazer meu capital crescer, o que eu preciso fazer em relação à minha saúde. Não posso ficar na frente do computador engordando, ficando careca, ficando feio. Né? E sem fazer, e minha esposa achando que eu não estou fazendo nada. Pô, o relacionamento vai ficar uma droga. Isso é natural. Né? O relacionamento vai naturalmente ficar uma droga. E mais, tu vai estar gordo, feio e careca. Né? Desculpa, os carecas não precisam ser feios, tá? Não são feios os carecas também. Às vezes, tô só me afundando aqui, né? Mas tudo bem. Mas o cara vai ficar, né? A pessoa vai ficando uma pessoa sem energia, sem vitalidade. E isso é ruim, até pra ti. Né? Até pra ti como pessoa. Então, poxa, eu tenho que cuidar de tudo isso junto, porque lá na hora de sentar e negociar, tudo isso vai vir à tona. Né? E tudo isso vai vir uma cobrança muito forte. Então tudo precisa estar em equilíbrio. Quando a gente passa das necessidades, vem a questão, né, que é a necessidade master, vamos assim dizer, que é uma questão de uma necessidade de certeza. Né? Conforme vai passando o tempo, a gente quer o quê? Pode ter certeza que eu vou acertar a operação. Né? Então eu jogo a minha necessidade para o extremo. Né? Quem é aqui que não fica tentando pegar e fica se gabando quando pega a máxima e mínima do mercado? Ou quando pega né, a máxima e mínima mesmo, a cotação máxima. Pô, acertou na veia. A gente tem um grupinho lá que fica batendo papo de uma turma que opera a geometria e eu fico impressionado, porque eu fico só escutando, né? Mas às vezes assim, pô, pegou a máxima, pegou na veia. Fico pensando, cara, que merda é essa? Que importância tem tu pegar a máxima do dia ou pegar a mínima do dia?
Isso é zero de necessidade, isso é zero de importância. O que importa é você fazer margem, o que importa é você fazer recurso, fazer capital. Né? O que importa é no final de um período de tempo você ter atingido realmente a realização das necessidades que você tinha. Só que o que acontece? Quando a necessidade de certeza, né, tá mal traçada, tá, também existe o quê? Um desequilíbrio operacional. Aí entra a geometria. Tá? Agora começa a entrar a geometria e começa a entrar o pensamento da geometria. O que a geometria é? Né? Porque eu também tive necessidade de ter muita certeza sobre as operações. Eu vejo que a galera que começa a estudar geometria, né, tanto que eu digo, pô, a geometria é uma boa ferramenta de background. Por quê? Porque ela te traz clareza, ela te limpa as possibilidades. Parece que tu começa a enxergar, né, poxa, quais são os cenários para o mercado subindo e quais são os cenários para o mercado caindo. Então você consegue ter um porquê bem mensurado, um porquê bem forte, né, para te dar sustentabilidade para a tua tese de comprar ou vender. Né? Mas não é só comprar e vender. Se eu tenho uma tese bem estruturada de comprar, para comprar, e eu entro com alavancagem máxima a ponto que eu não consigo suportar, né, nem uma mudança de cenário, mesmo que eu entenda o cenário negativo que poderia ter, ok? Eu posso quebrar, mesmo sabendo tudo que pode vir a acontecer com o mercado. Né, por uma necessidade absurda de fazer um caixa, fazer um capital muito rápido, porque eu não respeitei, eu não construí patrimônio, eu não construí capital, eu não construí um colchão antes de assumir um risco de alavancagem muito forte. Então, esses desalinhamentos de percepção, esses desalinhamentos de noção, de compreensão, fazem com que tu não tenha uma curva saudável de ganho. O que a gente precisa é construir uma curva saudável de ganho. Por isso que as necessidades vêm antes do fazer uma análise e dizer, cara, vou participar ou não desse mercado, vou participar ou não desse movimento, porque faz sentido ou não para minha vida. Tá? Então, aqui entra a geometria, e aí aquilo que eu falei para vocês, a geometria é uma peça do jogo, né? A geometria não é o mercado, ela é uma ferramenta muito boa, que te ajuda a clarear os cenários e as potencialidades do jogo. Mas você não tem domínio em relação a isso. Porque a certeza para o ser humano é aquela certeza de que, poxa, tu vai fazer tal coisa. Não sei quem tem filho aqui, né? Mas, cara, uma incógnita como é que vai ser a reação do teu filho, né? Nasceu. Como ele vai ser no final do primeiro ano? Vai ser quietinho, vai ser agitado? Será que ele vai ter muita cólica durante aquele primeiro ano? Será que a tua esposa vai ter facilidade para fazer ele mamar? Será que ele vai ter algum tipo de problema? Ninguém sabe. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. O que ele vai ser quando crescer? Não tem como saber. A vida não tem como controlar. E eu acho engraçado que a galera do mundo do mercado financeiro e dos traders, eles tentam se posicionar, dar opinião, como se tivessem controle sobre o mercado. Não existe isso. Não tem como fazer isso. É impossível. Né? Mas você pode ter uma compreensão das potencialidades. Não gosto de falar de tendência. Né? Porque tendência você precisa que tenha acontecido para você definir a tendência. Né? Pô, realmente, a tendência de alta. Depois que aconteceu, o que eu faço com essa informação? Né? É um prêmio de consolação. O mercado tem tendência de alta e de baixa. É um prêmio de consolação. Isso não é uma garantia de que vai continuar subindo ou caindo. Né? Então, a geometria, tá? Ela está desenhada de forma que nos ajuda a compreender melhor. E o que ela tem? Né? O que ela nos ajuda? Ela nos ajuda a entender os momentos do mercado. Tá? Então, o mercado ele se divide em dois momentos. Tá? O mercado se divide em dois momentos. Se nós pegarmos aqui um gráfico, tá? Você vai perceber, e qualquer um aqui tem essa capacidade, né? Você vai ter momentos de alta e você vai ter momentos de baixa. Somos gênios. Né? Aprendemos que o mercado tem dois momentos, tem um momento de alta e tem um momento de baixa. Né? Pô, mas eu estou aqui às 8 horas da noite
para ouvir que tem dois momentos no mercado, um de alta e de baixa, né? Não sai. Ainda vamos refletir muito, vamos ainda, né, expandir um pouco mais a nossa compreensão. Só que esses dois momentos, diferente de como a gente aprende no mundo, né, como se a coisa fosse de forma linear, ela não é linear. Ela interage uma com a outra. Você não tem uma negociação com somente compradores. Você não compra de quem está comprando. Não tem como quando tu for abrir o book, tu não compra de quem está comprando, tu compra de quem está vendendo. Então sempre tem dois participantes. Uma região onde existe um acordo, né? As coisas conseguiram fechar. Tá? Então, nesse jogo de momentos, né, é muito mais uma questão de tempo. Né? Você tem um período onde você tem participantes mais vorazes pela compra, você tem período onde você tem participantes mais vorazes pela venda, você tem período que você tem participantes mais vorazes pela compra, você tem período que tem participantes mais vorazes pela venda, você tem período que tem participantes mais vorazes pela compra. E você vai ter daqui a pouco um período de participantes mais vorazes pela venda. O que nós temos que aprender é entender, poxa, não é quando nós estamos com os participantes vorazes pela compra que eu vou começar a comprar. Mas, quando os participantes que estavam vorazes pela compra começaram a abandonar o potencial de compra, começaram a parar de comprar. E aí, a partir daí, eu começo a ver quando é que eu começo a ter margem, como é que eu consigo desenvolver, né, uma compreensão onde eu possa ter um movimento que permita com que eu faça, dentro desse movimento, a margem, uma relação de risco-retorno, né, de acordo com aquilo que eu vou conseguir satisfazer aquelas minhas necessidades lá atrás. Então, a primeira coisa que a geometria faz é nos ajudar a entender os momentos do mercado. Cara, eu tenho um momento de alta, eu tenho um momento de baixa. Isso tem uma estrutura, né? E aí vem essa clareza sobre, poxa, se eu tenho um momento de alta, até quando ele tende a se manter em alta? Se eu tenho um momento de baixa, até quando ele tende a se manter em baixa? E por quê? Então, tem toda uma catalogação, que é muito difícil eu, em uma hora, passar tudo isso para vocês. Né? Quem tiver interesse, depois pode entrar em contato, mas a gente tem algumas catalogações. Tá? E aí isso é olhando o comportamento do preço através de estruturas M's e W's. Por que M's e W's? Porque uma estrutura M e W, ela me permite ter uma compreensão, né, dos ciclos do mercado. Eu fico com uma compreensão do ciclo do mercado. Né? Por exemplo, olha só, eu tive um período de baixa, eu tive um período de alta. Certo? Deixa eu... Opa. Depois, eu consigo ver um período de alta, que era o período anterior, depois um período de baixa. Então você nota que os movimentos, ó, eles não termina um movimento para começar outro, não termina, né, uma estrutura para começar outra estrutura somente quando aquela outra estrutura terminou. Não. Conforme uma estrutura está se terminando, a outra já começou. Conforme uma está se terminando, conforme o M já está terminando, a perna final do M é a perna inicial de um W. Por quê? Porque aquele momento de baixa, né, quando ele terminar, ele vai abrir uma janela para um momento de alta. Tá? Então a gente tem estruturas que são bem catalogadas matematicamente. Tá? Então todas elas têm uma relação de Fibonacci. Tá? Toda estrutura tem uma relação de Fibonacci. Tá? E elas são classificadas em estruturas de correção, estruturas de final de ciclo, estruturas de expansão, estruturas laterais e estruturas especiais. Tá? Além de a gente ter algumas estruturas que são as complementares, que são as estruturas que nos dão a orientação para operar. Porque uma coisa é tu compreender, né, as potencialidades do mercado.
em estrutura. A outra coisa é tu negociar essas estruturas. Primeiro você tem que ter uma clareza do que pode acontecer e não pode acontecer. A outra coisa é, poxa, dentro disso, aonde eu vou jogar meu jogo? Aonde eu vou fazer minhas margens? Por que eu vou acreditar nesse movimento? Por que eu vou acreditar naquele movimento? Aqui eu consigo uma relação de risco-retorno que satisfaça e eu consiga fazer o capital crescer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô falando, né? Tá todo mundo muito quieto, não sei se o som tá ok, não sei se caiu agora essa plataforma, não sei de nada. Bacana. Então imagina assim, né? Já que tá o Emanuel, o Denis, o Alan, é o seguinte, cara, a gente enxerga as potencialidades, né? Então, tem uma máxima dentro da geometria comportamental que é o seguinte, a gente sempre opera a perna CD. A gente sempre opera a perna CD, né? Porque essa é a verdadeira potencialidade do jogo. Né? Só que o que acontece? A gente foi formatado, a gente foi programado, vamos assim dizer, né? Como é que a gente foi formatado, né? Nós seres humanos, a procurar algo com certeza, uma caixa fechada. Poxa, vamos viver na caixa fechada, que a gente tem aqui certeza que as coisas funcionam dessa maneira, e aí, dessa maneira que nós enxergamos as coisas, né, não tem erro. Poxa, a gente não vai sair da nossa zona de conforto, não vai entrar num pânico absurdo, né, o mundo vai ser maravilhoso. Cara, isso aí não existe. Nossos sistemas estão quebrados, né, não estou dizendo bolsa, né, mas os sistemas como um todo estão quebrados, as pessoas foram treinadas, aprenderam e não conseguem colocar em prática. Então, a gente sempre joga num jogo aqui com a geometria caixa aberta. Então, nós sempre negociamos o quê? Perna CD. O que acontece numa perna CD? Nós temos aqui alguns objetivos, né, de que o mercado tende a chegar. Então, quando temos um sinal, quando temos os nossos gatilhos aqui operacionais, né, a nossa potencialidade ela está definida, mas a estrutura não está fechada. Então, nós negociamos uma estrutura que tem aberto. Num primeiro momento, o cérebro tilta. Como assim? Né? Pô, mas como é que eu tenho certeza que vai chegar? Só tenho certeza depois que chegou, claro, óbvio. Né? Somente depois que chegou. Esse é o grande erro da grande maioria de como é explicado. Eu vejo as metodologias dos grandes pensadores do passado. Né? Que vamos pegar aí Gunn, vamos pegar aí o próprio Eliot. Né? Os caras explicam a forma de uma metodologia que eles nem sentaram para falar com o cara. Né? E aquelas metodologias têm essência. Essência porque tu navega no desconhecido. Tu tem uma potencialidade de aquilo dar certo, não é nenhuma probabilidade. Porque o mercado não se repete. Né? É que nem tu dizer assim, ó, pô, um dia o mundo vai acabar. Cara, tu não tem como tu validar essa tese. O dia que o mundo acabou, né, ninguém vai estar aqui para poder dizer que estavam certos. Né? Um dia as coisas vão acabar. Não tem como dizer isso. As coisas mudam. Elas se transformam e elas evoluem. Não tem como dizer que as coisas são estáticas, elas sempre vão ser da mesma maneira. Por isso também que eu tenho um pé atrás em relação a como hoje se enxerga a trade system. Porque nada contra operações automatizadas. Porém, quando a gente tenta restringir dentro de uma leitura de um comportamento passado, a gente está criando uma ferramenta que funcionaria no passado. A gente, como trader, tem que aprender a lidar com a potencialidade, com o desconhecido, com o plano B. As coisas não precisam sempre darem certas. Não é feio ser estopado. É feio ser estopado onde tu estava botando all-in e não tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês. Aí é muito feio. Você não vai conseguir ter controle para fazer aquilo ali. Mas quando você tem um raciocínio, você tem uma estratégia e você tem uma gestão consciente de como
fazer o capital crescer, cara, ser estopado, não tem problema nenhum. Isso não é uma competição a não ser com você mesmo. Vaidade no mercado, glamour no mercado, só leva para um lugar. Necessidade de autoafirmação constantemente. E isso é impossível, porque todos nós somos seres humanos, vamos oscilar. E uma hora, né, a gente vai errar. Quanto mais na mídia como alguém que nunca erra nós estivermos, maior é o nosso fracasso perante as outras pessoas. Então, com a geometria, nós nos permitimos, né? Poxa, o mercado pode continuar e vir para uma outra estrutura, e eu sei disso. Porém, daqui, né, tendo meus gatilhos e o mercado andando até aqui, eu tenho meu ganho. E não é por nada, mas quando o mercado sinaliza um ponto C, dificilmente você não vai ganhar dinheiro. Estou olhando aqui um tempo gráfico bem amplo, tá? Mas eu vou para um tempo gráfico mais... Vou olhar aqui uma estrutura menor, só para vocês compreenderem. Né? Imagina, isso aqui é hoje, né? Euro-dólar, posso pegar outro ativo qualquer. Se quiserem dizer aí qualquer ativo, ou par de moedas, o que seja, pode dizer, eu pego aqui e a gente faz o mesmo estudo agora. Tá? Não é necessário trazer alguma coisa pronta de casa. Tá? Se alguém quiser falar, pode falar. Tá? Mas, por exemplo, uma leitura simples. Tá? Topos e fundos de pontos, a partir do ponto C. Tá? O índice. Vou pegar o contínuo, tá? Tu quer procurar a perna CD? O que tu quer procurar? Quer procurar em 2 minutos, em 1 minuto? Entende? É um exemplo, Zoroastro, é para fazer um exemplo, tá? Beleza. Imagina, tá? É um dos infinitos cenários que tem aqui, tá? Tem muitos cenários. Eu posso pegar um cenário aqui, posso pegar um cenário maior, posso pegar um cenário de baixa, eu posso pegar o cenário que for. Tá? E isso é legal do mercado financeiro. Você vai definir, e da geometria. Você vai definir sua perna XA, que vai ser o parâmetro e vai dar referência para toda a tua operação. A perna XA ela vai te dar o parâmetro e a referência para o teu jogo. Tá? Eu particularmente, tá, para a gente poder, como exemplo, tá, eu vou pegar essa perna XA. Ok? É referência. Essa aqui é a minha perna de referência. Quando eu tenho essa perna aqui de referência, né, a primeira situação de ponto B que se deu foi essa aqui. Situação de ponto C, ok? E o mercado começou a andar. Ok? Aonde nós tivemos o gatilho operacional? Tá? Aí vai de cada um. Ok? Se vai usar cruzamento de média, se vai usar leitura de candle, se vai utilizar o que for, né? Suporte e resistência, se vai o que for utilizar. Mas não é isso o mais importante que a perna C e a perna D aqui e a gente tem uma boa referência de Fibonacci. Né? Porque se eu pego aqui o Fibonacci retração, né? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o ponto B aqui na região de 38,2 e nosso ponto D na região de 61,8. Né? Nós temos o que a gente chama pela geometria uma estrutura de correção. Tá? Nós temos uma estrutura de correção aqui. Ok? Bem geométrica. Depois o mercado ajustou. Né? Fez um novo ponto C. E aí, outra perna CD aqui, com uma outra leitura, com outra perna XA como referência. Certo? Então, assim, ó, o que é mais importante? Tá? É você negociar com o desconhecido. Poxa, mas a perna CD, qual é o meu gatilho? Hoje eu tenho utilizado demais leitura de candle. Tá? Por exemplo, nessa operação aqui, tá? O gatilho que se tem é esse nível de preço.
Por quê? Meu último grande movimento de baixa foi aqui, né? Então, tudo isso aqui é meu referencial de queda. Então, meu gatilho operacional é esse nível. Quando nós estávamos aqui atrás, ó, eu não tive entrada, não tive gatilho operacional, meu movimento veio daqui de cima. Tá? Então, meu gatilho operacional daqui. O que é a minha relação e aonde eu faço margem? Quanto eu tenho para subir e quanto eu tenho para cair? Né? Poxa, eu tenho uma relação aqui de 1,5 para 1. Não é uma boa relação. 1,5 para 1 não é uma boa relação. Então, não vale a pena essa operação. Porque é uma relação de 1,5 para 1. Pô, Gustavo, mas só um pouquinho, cara. Tu tá falando aqui que é quase 2.000 pontos. Ok, mas para essa perna XA, para este ponto B, para esta leitura, para este gatilho, para este movimento, tá? A relação de risco-retorno não tá legal. Pô, mas é um monte de ponto, é um monte de pips, é um monte de não sei o que. É, realmente é. Mas não é isso aí que vai te dar sustentabilidade operacional. O que tem que ver é o seguinte, óbvio que tu, dentro da indústria de mercado financeiro, isso a gente vai falar na parte de geração de margem, quando você começa a ver tudo que pode fazer de dinheiro numa oscilação em 10 pontos, 100 pontos de índice, 200 pontos de índice, 300 pontos de índice, 1.000 pontos de índice, você se surpreende, né, e fala, cara, eu vou ficar rico nesse mercado. Porém, o mais importante é você ver a relação de risco-retorno nas oscilações que se pode fazer no mercado. Porque você precisa navegar as oscilações e não ficar pensando o quanto tu poderia ter feito dinheiro se você tivesse participado. Cara, se eu tivesse acertado os últimos números da Mega Sena, entende? Vai, eu tinha pensado nesses números e não joguei. Não é por ali o caminho do ganho. É a tua capacidade de executar com maestria esse processo de oscilações. Cada um tem uma estratégia, entende? Cada um tem a sua estratégia. Estou criando aqui, estou simplesmente mostrando, né, uma sugestão, tá? Ok? Onde me faz uma análise, não quer dizer que seja uma operação, mas sim, a operação aqui seria superando esses níveis de preço para chegar aqui, né? Minha relação de risco-retorno. Mas enfim, tá? Tu pode utilizar, cada um pode utilizar o gatilho operacional, né? A geometria comportamental nada mais é do que um background, tá? Não é ela a relação mais, não é ela que é o mais importante no jogo de fazer dinheiro, tá? Aqui se nós pegássemos outra perna, né? Outra estrutura aqui, né? Onde nós tínhamos aqui 0,68, o objetivo era 0,786, ó. Aqui até passou. Ela foi para uma estrutura lateral, ó. Mas o objetivo era aqui. Tá? Aqui você tinha uma relação, ok, diferente. Aqui você tinha uma relação, ó, de 2 para 1. Existem momentos no mercado que tu chega a ter relações de 10 para 1. 10 para 1. 20 para 1. Pô, é muito mais gostoso, muito mais saudável. Tá? A gente se ilude muitas vezes na questão do número de pontos e esquece da relação. Tu vai fazer dinheiro nas relações de risco-retorno, fazendo margem, né? Enxergando, poxa, para onde vai, para onde não vai. Vamos lá, tá? Então, esse é o tema das potencialidades. Então, quando a gente pula das certezas, o que a gente quer? Maximizar o lucro. Né? A gente quer sempre maximizar, né, o ganho. Só que o que acontece com muita gente? Muita gente tá aqui, ó. Puxa isso para cá. Tem o capital. Como é que eu maximizo? Entra na indústria financeira. Poxa, tu pode alavancar 1000 vezes, tu pode alavancar 100 vezes, tu pode alavancar 10 vezes, né? Tu pode negociar opções, você pode negociar termo, pode negociar mercado futuro, sempre alavancagem. Cara, tu só precisa de margem de, sei lá, R$600, R$1.000, entende? Então você pode fazer muito dinheiro, realmente pode perder também muito dinheiro. Se você não tem o pensamento de como maximizar o seu lucro, né,
no momento certo, ou seja, depois de ver a relação de risco-retorno e o que tu consegue fazer de capital, né, porque o pensamento vem agora. Cara, quanto de capital eu quero fazer naquele movimento da perna ceder? Quanto de capital eu quero fazer aqui? Porque aqui, participando desse jogo, eu quero fazer dinheiro. Esse é o meu objetivo, né? Fazer dinheiro. Então eu tenho que maximizar ao máximo esse movimento. Mas o que é esse maximizar? O que é esse maximizar o lucro? Muita gente traz para cá, ó. E aí a ausência de clareza faz com que o pensamento fique turvo e não consiga tomar boas decisões. Façam um teste. Se juntem entre 2 e 3 pessoas dentro de uma sala e comecem a negociar. No final de um mês, não precisa nem ser no final do mês, no final da primeira semana, faça uma comparação em percentual de ganho, porque provavelmente alguém tem mais capital do que o outro, mas em percentual de ganho, se todo mundo ganhou a mesma coisa. Provavelmente um vai ter ganho, outro vai ter perdido, outro vai ter empatado, um vai ter ganho mais, outro vai ter ganho menos, mas não vai ser igual. Porque as pessoas, elas pensam diferentes. Não vai ser igual. Então, aqui esse ponto de maximização é uma questão de compreensão da sua necessidade. Se você não entender muito bem o que você precisa em relação a financeiro, né, e tem até um caso de um colega que está assistindo a aula aqui agora, hoje, aí a gente conversava e ele tinha um objetivo grande, né, rentabilizar o capital em mais de 2 dígitos para cima, né, por mês. Tinha que rentabilizar. Né, em torno, se não me engano, acho que era 30% ao mês era o objetivo, agora não me lembro direitinho. E aí começou para mim não é impossível. Acho que não é impossível rentabilizar 30% ao mês. De verdade, não é impossível. A questão é que poucas são as pessoas que têm a capacidade de trabalharem para rentabilizar sem um grande envolvimento emocional, porque tem muita turbulência no pensamento. E aí durante o processo começa a ter muitas dúvidas. E aí começa a tomar decisões equivocadas, fora do tempo, desalinhadas. E aí não consegue gerar margem. E aí não consegue fazer 30%. Porque 30% é margem em relação ao capital que tu tinha no início do mês. Só que tu não vai fazer isso numa operação. É no mês. Não é numa operação. Porque se for numa operação e ela não der certo, tu vai ter que fazer na próxima muito mais. Correto? Não é uma operação. Então, maximizar aqui. Ronaldo, tu está escrevendo na tela, né? Não é. Não, vamos assim dizer. O Ronaldo está mexendo nas coisas da tela aqui, aparece aqui para mim. Maximizar aqui é você compreender as suas necessidades financeiras. Né? Pô, como é que eu traduzo essas necessidades minhas em recurso financeiro? E aqui eu sei o quanto de caixa eu tenho que fazer no final do mês. O que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui para uma linha de tempo. Pô, se eu preciso ganhar 20 mil por mês, né? Se eu tenho que ganhar 20 mil por mês, como é que eu vou trabalhar para chegar nesse capital? Uma coisa é certa, não vou acertar todos os dias. Ninguém pensa nisso. Todo mundo acha e se sente com compromisso de ter que acertar todos os dias. Não vou acertar todos os dias. Isso é fato. Não vai ter todos os dias encerrando de forma positiva. Pensem nisso e levem isso para vocês. Por quê? Imagina se um dia tu termina no negativo. Como é que tu vai dormir? Como é que tu vai dormir se tu tem um dia negativo? Péssimo. Por quê? Porque teu objetivo de ganhar 20 mil por mês, né, te obriga a que tu faça R$ 1.000 por dia. Se eu não acertar, ferrou.
Então, não dá para ser apertado onde eu vou dividir em 20 dias. Por quê? Porque também vai ter feriado. E tem um dia que eu tenho que ir para o médico. Tem outro dia que eu tenho que pagar as contas. Tem outro dia que, sei lá, adoeceu o filho. Fui chamado para ir no colégio e eu não consegui atingir o objetivo. E vai chegar no final do mês, e eu não atingi o meu objetivo. No primeiro mês isso me incomoda. Ou não. Mas vai chegar um ponto que vai me incomodar. E vai chegar um ponto que vai me incomodar muito. E vai chegar um ponto que vai me incomodar tanto que ou eu vou enlouquecer e vou perder muito dinheiro, ou eu vou desistir. Então, eu não posso fazer no limite as minhas operações, né, na questão da necessidade de resultado financeiro. Até porque também para me permitir, né, ter mais flexibilidade com o meu objetivo. Mas, poxa, eu posso dizer que em 30% dos dias eu vou fazer grana. Então, mais ou menos aqui em 6 a 7 dias do mês, eu vou fazer grana. Então, os meus objetivos financeiros, em cima de uma perna CD, eles são claros. Se eu quero ganhar 20 mil por mês, vamos imaginar que eu tenho que ganhar em 6 trades. Né? Em 6 operações, eu tenho que fazer isso. 20 divide por 6. Alguém quer responder? Eu tenho que fazer por operação 3.500. Com quantos contratos eu tenho que negociar, então, para fazer 3.500? Qual o volume da minha operação para fazer 3.500? Alguém se anima a responder? Por favor, alguém se anima a responder? Alguém pode dizer pelo menos não sei? O Rebeca ferrou, respondeu, né? Claro, beleza. Não sei, o Rebeca respondeu, depende da potencialidade de ganho. Não, depende da potencialidade de ganho. Depende da quantidade de pontos que vai me oportunizar. Qual é o tamanho da perna CD? Eu vou ter que pegar depois esses 3.500 e dividir pela quantidade de pontos que tem essa perna CD, e eu sei o número de contratos que eu vou negociar. Eu preciso entender. Então, assim, para maximizar o meu ganho, é maximizar um ganho que está relacionado à minha necessidade. Só que entre maximizar o ganho e a necessidade, eu tenho que entender qual é a potencialidade do movimento. Então, para entender a potencialidade do movimento, eu tenho que entender a geometria comportamental. Quer dizer, é uma ferramenta que nos ajuda a compreender, tá? Porque um simples cruzamento de média móvel, eu não sei quantos pontos vai ficar a favor daquela média móvel. Um indicador, o que seja, eu não tenho uma compreensão de, até onde vai esse movimento. Então eu preciso ter uma ferramenta que me traga esse norte, me ajude a compreender esse norte, ok? Para que eu possa alinhar a capa, né? Para que eu possa maximizar o meu lucro e atingir as minhas necessidades. Galera, isso aqui é uma curva, entende? Isso aqui é não é que seja uma curva, é um processo. E as respostas, para eu conseguir avançar nesse processo, eu preciso ter as respostas antes. A geometria é uma ferramenta que me dá muito norte por causa disso. Então, eu começo a interagir diferente com o mercado. E esse é o ponto. É as minhas interações. Como eu vou interagir com o mercado?
Porque a partir daqui, começa um momento onde eu realmente tenho controle. Aqui para trás eu tenho só compreensão. Cara, o mercado não tem controle. A única coisa que eu tenho controle é o seguinte, é preencher boleto. Dentro do mercado financeiro, a única parte que a gente tem controle é preencher boleto. Isso mesmo, Sérgio. É exatamente isso. Tá? Então, cara, o que a gente tem que pensar? Né? Pô, eu vou começar a negociar. Então, a partir daqui, eu começo a ter controle. A partir daqui, eu começo a construir meu capital. Mas antes de começar a construir o capital, eu tenho que ter uma clareza de raciocínio. Por que a galerinha que compra Trade System e vai para o Trade System não consegue manter as coisas rodando? Sofre muito. Porque tu não tem controle, tu não tem as clarezas, tu não tem as certezas, tu não tem o pensamento de necessidade, tu não consegue manter aquilo acontecendo, mesmo que aquilo dê grana. E muitos dão muita grana. Mas as pessoas não conseguem fazer. Porque até tu começar a negociar, cara, isso aqui não depende de ti. Tu pode compreender, tu pode ler. Eu não tenho como dizer assim, ó, 5 mil satisfaz minhas necessidades, as minhas necessidades são de 20 mil. Como é que eu vou satisfazer com 5 mil? Não dá. Já está pronto. Ou eu tenho que mudar as minhas necessidades. Tá, tudo bem, isso é outro. Né? Mas o tamanho da perna CD que o mercado está dando, poxa, se não satisfaz o que eu preciso, não adianta. Não vou fazer. E aí o pessoal vai começar assim, pô, mas eu negociava 10 contratos buscando 100 pontos. Pô, agora eu vou negociar 2 e vou pegar 1000. Pô, se eu tivesse pego 1000 com os 10, eu tinha feito muito mais, sabe? Ausência de clareza de raciocínio. Lembrem-se que eu falei o seguinte, poxa, em 6, né, dos 20 dias, eu tenho que estar certo. Só para voltar aqui mais um pouquinho, tá? Dos 6 aos 20 dias eu tenho que estar certo. Beleza, mas, pensa comigo. Vai ter dias que eu vou errar. Exatamente. Então, eu tenho que fazer 3.500. E tem dias que eu errei. Não tem problema. Quanto eu perdi? Qual é a relação? 10 para 1? Cara, se é 10 para 1, quanto eu perdi? 350. Então, na próxima operação, eu tenho que fazer 3.850. Se a relação é 3 para 1, quanto eu perdi? 1.100? Então, eu tenho que ajustar o meu capital para 4 e pouco. É muito tranquilo. Depois que você entra no fluxo, depois que você entende, depois que você aceita, depois que você entra num processo saudável, as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. O problema é sair da ganância. Porque sempre tu vai ter aquele raciocínio, pô, mas eu poderia fazer mais. Jacu, tu poderia fazer mais. Mas tu tá aí há não sei quanto tempo e não fez. Entra num processo saudável e positivo. Mas o ser humano, o que ele quer? Vou dar um outro exemplo para vocês. É mais barato, fora de contexto, mas que tem total relação. É mais barato você comer saudável do que comer porcaria. É mais barato você comer saudável do que comer porcaria. É mais barato você comer saudável do que comer porcaria. Faz as contas. O que a gente faz? Come porcaria. Come porcaria. Mas é mais barato você ter uma vida saudável do que uma vida sem alimento saudável. Come porcaria. Fica doente. É mais saudável você não ficar doente. É mais barato você não ficar doente do que ficar doente. O que o cara faz? Fica doente. Porra, cara. Né? Mas as pessoas têm esse mesmo tipo de comportamento na bolsa. É muito fácil ganhar dinheiro. Mas o que o cara faz? 45 trades por dia. Para quê? Para quê? Eu não consigo ficar sem apertar o botão. Me sinto. Aí é a compensação. Eu preciso provar para todo mundo que eu estou fazendo alguma coisa. E não é para os outros, é para mim. Porque eu não estou com clareza, não estou íntegro. Eu não confio nem em mim.
E aí, porcaria. Então, a partir daqui, né, na negociação, a gente consegue ter controle. Aqui a gente consegue ter controle. Não é aqui. E esse é o grande erro. As pessoas tentam ter controle do mercado na ferramenta de análise técnica. Errado. Cara, isso vai te dar um panorama, vai te dar um parecer assim, sobre o mercado. Mas não tem como tu controlar aquilo ali. Entendeu? Bueno, galera. Então, aqui na negociação a gente começa a construir capital. Tá? E aí, claro, o que a gente faz para negociação? A gente quer ter lucro. Né? Atingir esse resultado, atingir essa situação. Tá? Então, lucro, na verdade, o que é? Em pensamento em gerar margem. 20 mil reais é quantos por cento do meu capital? Quanto eu tenho? 100 mil? 20 mil. Tenho 20 mil. Beleza. Dá para fazer 20? Dá para fazer 100%? Dá. A minha margem tem que ser de 100%. Em 6 operações, 6 a 7 operações no mês, eu tenho que fazer 100% do meu capital. Como é que vão ser as situações de risco-retorno? Bem traçado, bem alinhado, bem compreendido, bem fundamentado. Show de bola. Dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Porque, na verdade, o que a gente quer? É satisfazer nossas necessidades. Aí a gente volta para cá. Isso aqui nada mais está conectado com aqui. Né? Satisfazer a nossa necessidade. E qual é a nossa verdadeira necessidade que a gente tem? Cara, é usufruir com qualidade o nosso maior capital, que é o tempo. Usufruir com a melhor qualidade possível o tempo. Então, na verdade, riqueza é a gente aprender a usar o nosso tempo. É muito fácil operar e o mercado nos dá toda essa possibilidade. O que a gente precisa? A gente precisa alinhar. A gente precisa alinhar o nosso pensamento. A gente precisa alinhar nossas operações. A geometria, tá? Ela foi uma ferramenta que eu criei. Foi uma ferramenta que eu criei. Para quê? Para ajudar num ponto que era importante. Ter uma noção, ter uma compreensão das potencialidades do mercado. Olha que eu nem falo probabilidade. Potencialidades do mercado. Para quê? Para que eu possa fazer boas escolhas, escolhas inteligentes, que eu não tenho necessidade de estar 100% certo, não preciso estar sempre certo, né? Mas que jogando dessa maneira vai me trazer resultado. Para encerrar, vamos fazer o pedido do nosso amigo. Coa. É esse aqui? É isso aqui? Não. Pode, né? Deve ser outro. Um pouco a liquidez. Qual é o que está com mais liquidez? É o K2017? Só pode diário. Não consigo ter gráfico de 15 minutos aqui na minha plataforma. Tá? Felizmente não vou conseguir responder. Ok. Mas Gold, tá? E aqui é bem legal aqui, ó. Claro, tem outro tempo gráfico, tá? Eu botei no diário, mas imagina que cada barra fosse. Não vou botar para vocês para imaginarem, vamos botar aqui. Acho que Gold de 15 minutos é muito curto para Gold de 15 minutos, né? Vou botar 1 hora aqui, tá? Olha só. Vamos imaginar aqui, ó. Só para uma compreensão, né? Nós estamos aqui XA.
movimento que nos deu B, movimento que nos deu C. O mercado caiu, né? Pô, onde era o nosso ponto de start? Vamos imaginar que ponto, né, procurar ponto C por aqui. Tá? Depois caiu e tal. Primeira entrada. Entrou. Estopou. Pega o capital que foi perdido, calcula, né, o objetivo da operação. Eu vou fazer uma coisa mais simplista, tá? Mas o objetivo da operação, ó, nesse momento aqui do Gold, era para vir até aqui, tá? Então a gente tinha aqui uma relação de ganho para cá, risco para cá. Então nós tínhamos uma relação aqui de 13,5 para 1. Ok? 13,5 para 1. Tá, não foi. Não foi. Ok? Andou mais um pouco e tal. Caiu, voltou a subir, não deu ganho, não deu compra, desculpa. Voltou a cair, deu entrada. Outra relação. Vou pegar o W aqui, só para a gente enxergar, né? Ó. Ponto B, 38,2. Ponto D, mesma coisa, 61,8. Ó. Aqui em cima. Então, nosso objetivo da operação. Objetivo da operação. Para cá. Stop da operação. Para cá. O que se faz? Se pega o prejuízo, né? Então vai ser o prejuízo mais a rentabilidade esperada no período, ok? Para ver o capital total que eu tenho que fazer, eu vou dividir pelo número de pontos do objetivo, pelo objetivo. Eu vou ter isso aqui, o número de contratos. Isso vai ser igual ao número de contratos. Entra na operação, sai no objetivo, realiza o lucro, cash. Atingido o objetivo. Ok? E assim eu vou terminando o nosso bate-papo. Tá? Espero que tenham gostado. Rápido, né? Muito rápido. Sei que não dá para passar grandes conhecimentos, mas o conhecimento ele é construído, né? O conhecimento ele não é transmitido. A única coisa que eu posso fazer é passar ideias, experiência. O que eu posso passar para vocês é dicas para vocês encurtarem o caminho, não precisarem passar pelo mesmo caminho que eu passei, né? Não precisarem sofrer sofrer as mesmas coisas que eu sofri, tá? Abrir a mente, tá? Abrir a mente para outras possibilidades, tá? Espero que tenham gostado. Como eu disse para vocês no início, né? Eu não sou muito bom nas palavras, mas conforme vai andando o nosso bate-papo aqui, eu vou engrenando e vou desenvolvendo conteúdo com vocês, tá? Então, eu queria agradecer, tá, a presença de todo mundo e agradecer o pessoal da U-Trading, né, agradecer ao Rebeck, ao Eduardo e espero que se tenha uma outra janela de oportunidade para a gente estar junto, tá bem? Sempre muito bom compartilhar algo que se construiu com bastante esforço e perceber que faz bastante sentido e dá para ajudar muita gente. Beleza? Respondendo, só para responder ali a última pergunta ali do Egberto, né? Ele perguntou sobre o tempo gráfico melhor para analisar isso. Não importa. O tempo gráfico não é uma das coisas menos importantes. O mais importante é você definir qual XA que você quer pegar, porque isso vai te dar uma referência de amplitude de movimento. E aí, nessa amplitude de movimento, né, você vai fazer o seu alinhamento de interesse. Tá? Você vai fazer o alinhamento de interesse. Desculpa, eu esqueci que agora é a parte de perguntas e respostas. Eu me estendi aqui. Pode perguntar, tô aqui para responder. Me desculpa. Tá bem. Então tá aberto para perguntas e respostas aí. Não sei se quer entrar, Rodrigo, Eduardo.
Perguntando se eu deixo já a ordem pendente. Cara, depende da estratégia, tá? Mas a grande maioria das vezes sim, porque eu fico hoje muito pouco tempo na frente do computador. Tá? Eu fico muito pouco tempo na frente do computador. Então tu já pode deixar ali a ordem que vai ser teu gatilho de compra e a região de stop, isso aí tu já pode deixar, tá? Sem problema nenhum. Né? Não é feio se estou estopado, né? E pelo contrário, é muito bacana. Quando tu começa a entender que isso não vai fazer diferença no teu resultado lá no final do mês. Né? Tu está num processo, tu não está num trade isolado. Vai pensar em uma entrada, você já vê a relação risco-ganho? Na verdade, Sérgio, essas coisas não acontecem do nada. Olha só, o mercado virou. Tem muito tempo. Você tem muito tempo. Eu não sei qual é a velocidade que você negocia, mas você tem muito tempo para tomar decisão. Se você negocia quase que uma situação de scalper, se você for para um gráfico de 1 minuto, parece que você está em câmera lenta. Você tem que saber qual é o tempo gráfico que vai satisfazer as suas necessidades. Né? Uma coisa eu digo, nós somos seres humanos, somos máquinas que cansam, e, e quando tu enxerga a região e o gatilho, cara, bota a ordem e vambora. Se voltar e for estopado, tu sabe quanto tu vai perder. Tu sabe quanto tu tem que realinhar de capital. Pegou para na CD, você vai compensar isso tudo e vai atingir o seu objetivo, que é o mais importante. Outra perguntinha aqui. Se ao entrar você tem um objetivo de saída, se não for até lá, você tem alguma outra estratégia para ganhar parte do ganho que já foi. Então, olha só, isso é outra coisa. Boa pergunta. Se tu for notar, eu sempre saio antes do mercado ter parado de subir ou cair. E muita gente se frustra por isso. Pessoal, tem muita gente que tem dor de corno, porque fica aquela coisa assim, eu tenho que pegar a máxima, tem que pegar a mínima. Cara, o mais importante é você ter um objetivo muito curto e que ele chegue lá, muito curto e que chegue lá, né? Do que tu ficar nessa situação assim, vai, se não chegar lá e tal. Meu objetivo aqui, eu tinha duas situações de objetivos, por exemplo, nessa situação aqui do Gold, né? Essa região aqui do 100% ou a região de 1,6, de 0,68, tá? Ou a região de 0,68. Então, essas duas regiões seriam regiões de objetivo. Entende? Superando esse 61,8, a estrutura lateral joga lá no 0,786. Aqui, ó. Mas e daí? Eu vou ficar tentando conduzir o trade até lá em cima? Não. Isso é sinal que eu não estou trabalhando para gerar margem. O mais importante é gerar margem. E você sair e ter participante querendo comprar a tua saída é a melhor coisa que tem. Vou te fazer um paralelo com o mercado imobiliário. O cara compra um imóvel e tal, aí começa a subir, 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 o mercado super aquecido. Não, não vou vender, tá super aquecido, um monte de gente querendo comprar. O cara já ganhou um baita de uma margem. Zera, tem um monte de gente querendo sair, comprar o teu ativo. Zera. Ou tu acha que vai subir eternamente? Zera, pô, zera. E deixa que continue subindo, melhor coisa que tem. Comprei, né? Entendi o comportamento do preço. Chegou no primeiro objetivo, cara, zera. Claro, tu vai calcular para fazer a tua margem naquele período. Nos próximos 3 dias, 4 dias, vai dar outra situação e tu vai entrar na outra situação e tu vai fazer margem de novo. O mercado financeiro não tem espaço para vaidoso. Ele fica
ele brilha, ele faz, acontece durante um período. Depois, entendeu? Então, meus objetivos são objetivos assim que eu tenho certeza, né, convicção assim que tem muita chance de chegar ali. Nunca eu tento pegar o último dos últimos objetivos. Aqueles outros objetivos, os outros níveis de preço, beleza, é para compreender onde vai aparecer o outro ponto A. Mas depois o mercado vai fazer um ponto B, vai fazer um ponto C, e aí eu vou entrar. Entendeu? Alô? Legal. Bom, pessoal, agora eu vou encerrando. Tá? Beleza? Só para responder ao Sérgio, para não ficar ali sem resposta. Sérgio, essa é a verdadeira pergunta que a resposta ela precisa de um pouco de raciocínio. Tá? Se você fosse perguntar em relação, né, se fosse pensar em relação a essa perna XA aqui, não tem mais como entrar. Porém, entendeu? Porém, se eu for sair um pouco no gráfico e olhar alguma situação como aqui, ainda nem deu entrada se o mercado for ir para cima. Entendeu? Então, tudo é uma questão de posicionamento da tua compreensão, da tua leitura, do que tu está buscando no mercado. Tu tem que te alinhar e tem que estruturar de acordo com aquilo que tu está disposto a fazer. Tá? Sempre alinhamentos, sempre alinhamentos. Galera, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E nos falamos em breve, tá? Rodrigo, sem palavras. Eduardo, sem palavras. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite.